Olá, eu sou Débora Martins. E eu sou o Renan Moura e nós somos da Fluxo.co. Estamos numa série especial falando sobre games. E hoje, né, Renan, estamos aqui com convidados especiais. O André e o Gabriel. E Prazer. vamos deixar que eles se apresentem, né? Aí a gente já começa o nosso bate-papo, começando pelo Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu chamo Gabriel Banin, sou estudante de psicologia, tenho 23 anos, estou no nono semestre e tudo que eu mais quero é atuar com a psicologia esportiva, principalmente no esporte eletrônico. Não vou fechar as portas para o esporte convencional, mas, né, o esporte eletrônico é o que eu realmente gosto bastante. Muito bom dia, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês. Uma honra ser convidado. Sou o André Henry, trabalho ali na clínica e também no contexto do esporte, seguindo essa carreira do esporte eletrônico, no esporte físico também. E espero contribuir muito para esse conhecimento também e ajudar pessoas que não conhecem a atuação da psicologia e que possam passar a conhecer também, né, como funciona. Olha, eu estou tendo o prazer de conhecê-los aqui, né? É o primeiro contato que nós temos aqui. E como diria Balzac, a alegria só pode brotar entre os que se sentem iguais. Então, se a gente já sorriu, já Com nos certeza. conectamos. Mas a primeira pergunta eu vou deixar aqui com o Renan, que o Renan é suspeito para falar, porque ele já conhece vocês. Vai lá, Renan, manda uma bomba aí para eles. Vamos começar com uma coisa que é um pouquinho polêmica. A mãe sempre vai lá e fala joguinho, joguinho, isso daqui, isso daqui. Mas eu queria saber para vocês, na visão de um psicólogo, principalmente para quem trabalha com alto rendimento, a gente tem diferenças grandes de quem tá no esporte e no e-esporte? Tem diferenças, né? Então, primeiro começa pelo esforço físico, né? Então, enquanto numa atividade física, que o pessoal tá ali correndo, vai ter um desgaste um pouquinho maior físico, a gente fala, cara, descansa, precisa pelo descanso, né? É importante o repouso. Já no esporte eletrônico tem que ser, cara, vai fazer um exercício, sai de casa, vai tomar um sol. A gente já Vai começa tomar um sol. já tomar um sol, a gente começa por esse aspecto, né? E acho que é importante também falar que o alto rendimento, ele nunca é saudável, assim, né? E acho que essa é a diferença de um esporte. Vou fazer uma caminhada, fazer uma corrida. E o alto rendimento, ele vai ser, né, trazer prejuízos, né? Tanto que as pessoas se aposentam cedo por lesões, né? Sim. Então, o alto rendimento sempre vai trazer algum tipo de prejuízo, né? E o trabalho ali é como que a gente possa reduzir esse prejuízo e transformar essa até a aposentadoria de uma forma saudável, assim. Então, acho que o primeiro aspecto seria essa diferença. E é muito interessante também porque a diferença do esporte eletrônico e o esporte convencional, essa questão física, ela não é só em questão de físico só, ela é questão também de longevidade. A gente observa muito comum, né, as pessoas no futebol, por exemplo, aposentarem, igual ele falou, com 35 anos e etc. Mas o esporte eletrônico, ele é algo novo, ele é algo recente. E a gente está vendo agora a primeira geração de jogadores com 35, 34, que estão em alto rendimento, ganhando o campeonato mundial, ganhando o campeonato de alto escalão. E assim, a gente não sabe ainda o limite. Porque não é igual ao esporte físico. O esporte físico, quando a gente pensa em esporte físico, ele também tem essa questão física. E essa questão física, ela é desde a quantidade de treino que você pode fazer até o quanto seu corpo vai aguentar até qual idade. No esporte eletrônico, tem a questão física, com certeza. Tendinites, são bem comuns. O ombro, parte aqui das costas, do lombar, tudo é realmente impactado porque os jogadores, principalmente jogadores que não ficam numa posição correta, que é 98% dos jogadores. Joga com o teclado assim, virado. Exato. Pô, E por incrível que pareça, o teclado virado ele até ajuda na ergonomia do corpo. Então, assim, é outra coisa, não tem norma. A gente pensa que, né, por exemplo, você vai trabalhar no escritório, tem certas normas, tudo mais. O jogador não tem essa, não. O jogador, eu acho que até já ouvi falar de pessoas do direito que entram em conflito com isso também. Porque uma equipe que contratou um jogador vai contratar como CLT, então tem que fornecer as coisas no padrão NR, não sei qual que é. é que tem que ter a mesa, Na da mesa numa altura altura certinho. O ergonomia, jogador vai É. colocar o monitor aqui no chão, vai olhar pro chão aqui assim, com o pescoço aqui assim, com o braço torto, com o mouse pra lá. Não tem norma. Então, assim, tem essa questão física, só que ela não chega a limitar. Por quê? Se um jogador se trata, se o jogador passa com um fisioterapeuta, se o jogador mentalmente passa com um psicólogo, tanto, né, particularmente ou com a equipe também, que são coisas diferentes. Vale a pena a gente falar sobre isso também, a diferença da psicologia esportiva para a psicologia clínica, né, que muitas pessoas não têm muito essa noção, esse discernimento.
Então, a gente está percebendo que existe uma possibilidade de longevidade maior no esporte eletrônico, justamente por esse quesito. E também tem outra parte que é preocupante. Por não ser um esporte físico, igual o André falou, você não tem 2 horas de treino por dia. Você tem 12, Hum, 8, 10. Tudo em frente a um PC, tudo em frente a uma tela. Então, entra em outros tipos de riscos físicos, por exemplo, visão. Um jogador de futebol não vai se preocupar com a visão dele, porque ele está no campo jogando bola. Agora, um jogador de esporte eletrônico, a gente sabe como que vai ser a visão dele daqui a 10 anos? tudo muito É tudo novo. muito novo. O esporte em si existe há 30, mais ou menos. Vamos supor que as lan houses bombaram há 30 anos, 95. Já é muito novo. O futebol tem time que tem 115 anos, ou até mais. Então é uma área muito nova. A gente está descobrindo muita coisa como psicólogo, como fisioterapeuta, como médico, tudo. Como até investidor mesmo. Muda tudo. Não é a mesma coisa. Muda bastante. Tem aí o ponto interessante para trazer que é, mentalmente falando, ambos querem vencer. Aí já começa a ficar uma conversa um pouco mais parecida, né? Um competidor de CS, um competidor no futebol, um competidor no vôlei, com certeza ele quer vencer. Até porque se ele não quiser, o desempenho dele já vai começar sendo afetado por conta disso, que ele já vai estar na partida meio mole, já vai estar na partida meio, não sei. Então, tem essa questão sim. Sem Tem essa propósito. igualdade, tem esse propósito, mas fisicamente o que o André trouxe é pauta e até hoje a gente não sabe definir 100%. Isso. E deixa eu aproveitar já esse gancho e perguntar, André, e quais são as doenças, né, digamos assim, as patologias aí que podem surgir através dessa exposição, né? Porque a gente vira e mexe, ouve alguma coisa, né, tem alguma notícia sobre. E no caso desses jogadores, né, já tem algum registro, já tem alguma coisa relacionada à questão da postura, algum caso já específico? Legal a pergunta. Acho que é importante também desmistificar que os estudos também relatam que os jogos não influenciam, por exemplo, comportamentos negativos, que não existe essa correlação, né? Muitas vezes foi muito usado pela mídia ali nos anos Sim, a 2000, pessoa né? fica agressiva, Fica agressivo, violenta. né? É. Acho que muito pelo contrário, e os outros estímulos, né? Como raciocínio, né? Teve gente que até aprendeu outras línguas porque não sabia, às vezes, o jogo só tinha Pra o jogar aqui no Brasil tem que saber espanhol, né? ou Tem um inglês, curso Atividade em grupo, atividade em grupo. né? O meu Então, irmão aprendeu mitologia. exato. Então, expõe outras coisas, né? E agora, isso que o Banin trouxe, né, sobre a parte física, isso pode trazer vários prejuízos, sim, né? Então, dá tendinite nas mãos, né? Eu lembro que o Fallen reclamava da dor da lombar, por exemplo, Sim. porque muitas vezes os jogadores, eles acordam, já vão pro PC, saem do PC e vão dormir, então tem essa rotina um pouco bem intensa, né? Então, é muito importante sempre ter um fisioterapeuta do lado, né? Sempre fortalecendo, porque vai ter, né? As dores nos ombros, nos braços, né? A tendinite de ficar fazendo o mesmo movimento, né? Repetitivo. O Fallen, por exemplo, ele joga profissionalmente desde 2003. Uhum. Ele joga há 22 anos. 22 meses. Então, assim, é um tempo que quando a gente para pra pensar, ele tem quase o tempo que a carreira existe. Para pensar assim. Então, Ele tem minha idade de profissional de É. Counter-Strike. basicamente, eu tenho 23, ele já fez 24 também. Já. Basicamente, nossa idade, só jogando. Então, assim, imagina o tempo de postura que ele ficou sem ser tratado, imagina tudo isso aí. E aí que o jogador começa a identificar, muitas vezes por auxílio do psicólogo também, que se cuidar fisicamente também é bom. Às vezes ele percebe que fazer uma academia, fazer um treino ali, fortalecer um pouco a musculatura, já ajuda nas dores. Ele mesmo falou sobre isso, inclusive. Quando ele entrou na Fúria, a Fúria ela uma organização muito muito grande, para não falar a maior do Brasil. É a maior do Brasil. Hoje é a maior. É a maior, do não tem Brasil. dúvidas. Eu tava, O né, dando pessoal uma tem até carro na pincelada, Porsche Cup. mas Mas hoje em não só de dia, CS, né? não só de Tudo, CS, todo é esporte uma é organização que veio do CS, só que ela cresceu para todas as áreas. E ela tem um fundamento muito grande na saúde, tem fisioterapeuta, tem 3 psicólogas, né? Então, assim, não sei as outras áreas da saúde, mas eu sei essas daí. E ele falou, comecei a ver, às vezes fortalecer um pouco o músculo do abdômen ajuda naquela dor das costas. Às vezes fazer um alongamento aqui assim antes do jogo já dá uma aliviada na tensão e coisas assim do tipo. Então, assim, é uma área que até os jogadores estão aprendendo a lidar com isso, né? Às vezes ele percebe, pô, academia não é só pelo meu mental e pelo meu corpo, é para eu poder jogar mais tempo.
Inclusive, isso que você falou de jogar mais tempo, eu me lembro que em 2016 teve um evento aqui que, inclusive, você também foi, que você foi comigo, Foi que foi 17, o na. Encontro das Lendas. Isso, Encontro das Na Lendas em Max 5. 2017. E o Fallen, ele falava toda hora: olha, uma hora eu vou parar de jogar, e aí vocês que vão ter que continuar aqui o cenário do CS brasileiro. E já faz 8 anos isso daí, ele ainda tá aí. Não largou o Não osso. largou. Tomara que continue. Que bom, né? E Que bom. traga Majors para o Brasil. Ô, Renan, você joga também? Eu jogo, O mas que sou você ruim. joga, Eu Renan? jogo Counter-Strike. Por isso que eu convidei eles aqui. Renan, tira as dúvidas aí com ele, que de repente as suas dúvidas são as mesmas do povo de casa. Tá, ele falou que o pessoal joga 12 horas por dia pra treinar, eu já entendi que é por isso que eu sou pescado no meio do round. Mas uma coisa que vocês falaram que eu acho que impacta bastante na mentalidade dos jogadores, eu vi recentemente que os jogadores, quando eles estão nos playoffs, na classificação que não é presencial, alguns eles acabam dizendo que eles se saem muito melhor, e quando eles vão para um campeonato que ele é presencial, que ele tem público, eles acabam não performando da mesma maneira que antes. E eu acho que isso daí acaba influenciando bastante em quem ou é um jogador profissional mais iniciante do que outros, mas como que vocês enxergam que o impacto do público e a visibilidade afeta esses jogadores? Uhum. Legal pergunta. Acho que a torcida ela vai ter um papel de influência, né? Tanto que a gente conversa muito com eles, com grupos, sobre essa torcida. A gente tem algumas técnicas para já um processo de visualização, para já entrar nesse clima, né? E ir preparando esse cenário para que também deixe confortável, né? Mas a gente acaba entrando na variável que é cada pessoa é uma pessoa, assim, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente tá vendo o Estevão ali na Inglaterra jogando muito no futebol, arrebentando. E parece que não sente pressão nenhuma. Ontem ele marcou um golaço contra o Barcelona e super bem, super tranquilo. Né? A gente já vê outros jogadores experientes também sentindo essa pressão em LAN, né? Sentindo essa pressão de torcida. Então, é muito do psicólogo conhecer como cada pessoa funciona. Né? É um tratamento É um tratamento. individualizado, não é tão Apesar de a gente generalista assim. lidar com um grupo, num time, mas cada pessoa ela vai ter o seu estado ótimo, né, que é o que a gente chama, que muitas vezes, pô, essa pessoa vai render muito bem nos playoffs, né, ou no presencial, ou essa pessoa vai render muito bem na fase de grupos e tudo bem, né? É por isso que é um time e talvez os outros times vão compensando essa perda. E a gente poder gerenciar isso. Nossa, muito interessante isso, André. Até porque a outra pergunta seria realmente sobre isso, como a pessoa se blindar disso, né? Até porque o jogador de futebol lá, o jogador está lá no campo, né, Uhum. fisicamente jogando, e ele está sujeito a todo tipo de ofensa, xingamento, seu perna de pau, não sei o que, aquela coisa toda. E também, né, em contrapartida, a torcida, né, colocando para cima, vai, já ganhou e coisa e tal. E para esse jogador do online ali, né? Como ele lida, no caso, com os haters? Vocês fazem todo um trabalho de preparação para isso? Ou ele é totalmente blindado? Ele fala, não, eu não vejo nenhum tipo de comentário, não assisto nada. Como que é, no caso, como eles recebem essa devolutiva do público, da torcida e dos haters, né? Nesse caso, como que isso é trabalhado na mente deles? Legal. São seres humanos, né? Uhum. Então, a gente pensa muito no que esse atleta, além de ser atleta, ele é um ser humano e como que a gente pode chegar também esse ser humano por trás do atleta. Então, a gente sabe que o esporte eletrônico ele é um pouco nichado, né? Ele é um pouco, e às vezes as pessoas se conhecem, né, muito facilmente. Então, acho que a maior dificuldade nem é tanto a torcida dentro do. Às vezes tem poucos campeonatos em LAN, assim, com torcida, principalmente no Brasil. Mas o Twitter, ele pega muito pesado às vezes, né? Sim. Então, o Twitter às vezes pode levar uma org, mudar as peças, ou às vezes mexer, e como que o jogador ele vai ler aqueles comentários, né, e ficar, nossa, estão falando isso de mim, pô, é isso mesmo. Então a gente trabalha muito essa ideia de uma autoestima, né, de o que ele tá na responsabilidade dele, que muitas vezes o outro time foi melhor, às vezes, né, acontece. O outro time também está se preparando, o adversário também tá se preparando, está focando, está treinando. E acontece, às vezes, o outro acaba não performando, né? Faz parte. Né? Então, a gente vai trabalhar muito essa autoestima, talvez uma questão de uma autofala, né? Que é aquela ideia de, pô, eu tô bem, tô preparado, tô forte, eu consigo. Ter essa ideia de
autorresponsabilidade, no que ele possa se responsabilizar, né, pelos seus atos. Então a gente segue muito esse trabalho, assim. Mas entrou o cérebro igual o computador, aí é ele com ele mesmo, É assim. ele com ele mesmo, exatamente. E até, acho que até traz um pouco de alívio, né, Renan? Porque quando você está jogando, por exemplo, você está lá jogando sozinho e tal, você está ganhando ali, você fala assim, não, agora eu posso mais, como é que é, Renan? Olha, quando você tá ganhando, dá vontade de mandar o GG no comentário, virar pro cara e falar lá, ó, vocês são mó ruim e tal, essas coisas, mas a gente se segura, porque a soberba precede a queda, digamos assim, né? Olha o Renan contando pra Mas, gente aí. mas assim, eu acho que pelo menos quando você tá ganhando, meio que vai no embalo, aí você já pensa, pô, o pessoal do outro time ele tá fragilizado mentalmente, aí o pessoal começa a fazer uns erros meio que crasso quando você tá jogando. E eu acho que o inverso ele também é uma coisa que faz sentido. Quando você perde um round que era pra ser fácil, parece que o jogo depois desanda. Ó, É muito mental. eu não sei como que é no profissional, mas quando você joga pelo menos no amador, que seja, no matchmaking, se acontece um negócio desse, um cara do time começa a xingar o outro, depois que xinga o outro, já desanda. Espero que não tenha um TK, mas é muito possível que isso daí aconteça. Mas não sei se existe isso no profissional, mas quando você chega no embalo desse daí de derrota, e aí a gente fala o comeback is real, tal, a gente torce para que isso daí aconteça. é, eu não sei se vocês sabem dizer isso, mas como que os jogadores eles se posicionam para tentar virar uma situação ruim que tá e talvez até para os jogadores que são de matchmaking normal, como que eles podem se posicionar para isso para tentar virar uma partida que tá perdida? É uma pergunta difícil, eu sei. Quero falar sim, porque é um assunto muito interessante, até para linkar o que o próprio André já disse já. Cada jogador é um jogador. Então vai ter jogador que vai querer dar uma respirada, vai ter jogador que vai querer dar um pause, Pedir uma pausa. vai ter técnico que vai falar, mano, a gente tá sendo amassado aqui, deixa eu pedir um pause. Tem 30 segundos, o cara vai e fala assim, galera, ó, a gente sabe que a gente tá errando, é isso aqui. Uma pessoa que traz pra realidade de volta. E onde entra o psicólogo nisso tudo? A psicologia esportiva, ela se difere da clínica, porque ela já não é naquele setting de uma sala, psicólogo, paciente, né? É um setting completamente diferente. É um setting que, às vezes, o psicólogo até convive com os jogadores diariamente. Isso a gente não vê psicólogo e paciente acontecendo. Então já muda nisso também. E o nosso trabalho é um trabalho muito ativo. Em qual sentido? A gente vai estar sempre junto? Não. A gente tem que fazer a equipe trabalhar de forma autoconsciente desses quesitos. Eles têm que entender que eles têm emoções, eles têm que entender que ele está se sentindo ansioso, ele tem que entender que ele está se sentindo nervoso, ele tem que saber nomear o que ele está sentindo. Porque muitas vezes acontece de um jogador estar sentindo uma coisa e nem saber o que é. De um jogador estar sentindo o tilt, que a gente chama, né, de situações controversas, de situações que são, não são as desejáveis, e ele não tá nem percebendo. No outro round ele fala, mano, vou rushar porque eu vou entrar aqui, eu vou matar os 3. É isso daí que eu penso toda vez. Aí ele vai, leva um tiro na cabeça, estraga o round do time É inteiro. isso daí que acontece também. Então, assim, Sim. nesse momento, ele tem que falar, não, calma, até onde eu tô pensando de forma racional, até onde eu tô pensando na emoção pra fechar logo o jogo. Porque às vezes tem time que chega 12-5, E leva um isso empate é. e perde a virada. Isso aconteceu ano passado. No Major do começo do ano passado, que é o Major é o campeonato mundial que tem 2 vezes por ano no CS. E a dona do jogo participa investindo, tudo mais, com itens dentro do jogo. Então, assim, é especial mesmo, até em quesitos financeiros. No começo do ano passado tinha um jogador, ainda está em ativa, acabou de entrar no competitivo, chamado Donk, ele é russo. Ele não tem outra palavra, ele bugou a realidade. Ele veio para um cenário mundial, ele bugou a realidade. Ele chegou, ele veio de um time super baixo, ele veio do Academy, que era tipo jovens talentos do time dele, e ele chegou ganhando, acho que 3 campeonatos de tier altíssimo, Com né, 17 de anos. nível altíssimo, 17 anos. E aí entra novamente o que ele falou, cada um é cada um. Ele entrou num palco lotado em Cologne, na Alemanha, em Katowice, na Polônia, Katowice? Acho que é Polônia, Katowice, que são campeonatos gigantescos, e ele desempenhou.
e desempenhou, e desempenhou. Acho que Colônia ele não ganhou esse ano, mas assim, ele chegou, ele fez o melhor, assim, de verdade, o primeiro campeonato dele de alto escalão, ele fez o melhor de estatística de todos os tempos. E foi campeão na Tem final. 17 E anos. tem 17 anos. Nunca tinha entrado num palco daqueles. Então, assim, é muito de individual para individual, né? E aí você vê no final do ano passado, quando eles ganharam um dos Majors, no primeiro ano dele já ganhou o campeonato mundial, né, do jogo. Você vê que no vlog que o time dele postou, eles são russos, então o vlog deles estava em russo, tá, mas tinha legenda. Você vê o psicólogo deles trabalhando com um jogador que já tá na ativa faz 4 anos, que é o Shiro, é outro russo também. E ele tava em estado de choque na final. Tava em estado É de nessa choque. linha que eu falei, Ele cara. tava em 4 anos, já ganhou vários campeonatos, não tinha ganhado o Major ainda, e o Major pra ele era a coisa mais importante. Então também tem isso. O que é o mais importante pro jogador? Né? O que vai afetar tal jogador, o que vai afetar o outro. O Donkey, no começo, né, em 2023, quando ele começou a se aparecer mais antes de entrar no mundo profissional de alto escalão, teve até uma frase, eu tava vendo uma live, era ele contra o time brasileiro. O time brasileiro tava jogando super bem, de repente ele veio, começou a ganhar, matou, e de repente ganharam o jogo. E aí um dos narradores assim, que estavam fazendo a transmissão, não é narrador de fato, é o Nak, que é do MBR hoje em dia, ele é streamer lá. Ele virou e falou, ele já foi coach e tudo mais, ele falou, meu, parece que tá só jogando videogame. Parece que tá só jogando videogame. Não parece que tá competindo. Parece que tá só jogando videogame como se fosse O uma cara tá no quarta-feira normal na quarta. normal, É, ficando no... entendeu? E aí entra nisso também, do palco, dessa questão do quarto e tudo mais. Pô, o jogador no quarto dele ali, com a mãe dele oferecendo um café, com a mãe dele oferecendo uma coca. No intervalozinho ali, ele sai, come um pãozinho que acabou de sair da padaria. É diferente do jogador ali no palco, ouvindo uma torcida, Um monte de gente um monte de falando, pessoa, ele gritando. perdendo o round, olhando aqui, tem um monte de flash, tem um monte de câmera, tem uma câmera gravando ele, tem uma câmera atrás dele gravando a tela dele, tem uma câmera rodando. A tela É dele A sendo outro, tela gravada. dele é outro ambiente. E deixa eu te perguntar uma coisa interessante, agora até transportando isso para o mundo real. Eu faço cosplay há muitos anos e eu faço steampunk. E quando a gente tem um encontro anual, que é a SteamCon, aqueles dias que antecedem, eu já começo a corrigir minha postura. Eu já começo a ficar com medo dos hunters, já começo a ficar com medo da peste negra. Então, assim, a gente já vai performando, preparando o corpo ali, só para usar uma fantasia e coisa e tal. E como que a psicologia entra nesse sentido de preparar o cara para o campeonato virtual? Né? Como que é esse preparo? Esse preparo ele envolve também uma coisa importante que você falou, Gabriel, família, né? Então, até quanto a família está preparada para lidar com isso, né? O carinha dentro do quarto, o carinha dentro do quarto que de repente está conversando com o mundo inteiro, está disputando o campeonato e que isso pode ser um divisor de águas da vida dele. Novamente, né? Aí é mais complicado ainda porque tá mais fora do controle ainda. Por quê? Cada família é uma família. Então, tem família de jogador profissional do CS que já chegou a fazer o filho parar de jogar, porque eles são médicos e acham que o jogo não é nada, né? E ele ficou um tempo fora da ativa, chegou a sair da Academy da Fúria, inclusive. E tem família que vai ver o potencial e vai falar: só vai, só vai. E tem família que era os dois. O Coldzera, que foi um jogador melhor do mundo em todos os quesitos. Ele foi melhor do mundo até de todas as competições em 2016. O Michael Phelps entregou pra ele o prêmio. De todos os jogos. Todos os jogos ele foi eleito o melhor, de tão avassalador que ele foi. Os pais deles tinham uma empresa e ficavam nessa, pô, será, tal. No fim das contas deixaram, o moleque foi e brilhou e ganhou tudo que podia ganhar. Hoje em dia ele tem 30 anos, acho, por aí. Hoje em dia ele tá mais velho, que ele dominou esse cenário em 2016, 2017. Mas aí também entra no cada família, cada jogador, né? É um quesito muito complicado, porque também tem essa questão, inclusive a gente que. Eu fiz um projeto com ele em uma faculdade de Brasília, que aí eu tinha uma equipe universitária de CS. E entra um pouco nesse nível, que é um nível mais abaixo do nível profissional. Não é um nível que não tem salário, é um nível que as pessoas têm outros compromissos também, né? São estudantes além de jogadores. Sim. E esse nível, para a pessoa se dedicar, ela sabe que ela vai ficar um bom tempo, né, normalmente, sem receber. Ela sabe que pode passar 3, 4 anos ela não vingar.
né? Então tem toda essa questão também de que as famílias elas têm também uma certa motivação de se preocupar, É igual né? um jogador de É futebol igual um que jogador de tá futebol. começando na carreira. Ele pode vingar, pode não vingar. O jogador de futebol é até pior, pode se lesionar do nada e de repente perdeu a carreira, É. né? O jogador de CS, O mesma máximo coisa. vai cair da cadeira. O jogador de CS pode ser que ele entre num time, não dê certo e queime a imagem dele de graça. Sem culpa dele. Mas sim porque o time. Porque também tem isso, a gente não sabe o que acontece dentro dos times. Às vezes um time não desempenhou bem, mas às vezes é porque, sei lá, algum tá passando dificuldade em casa. Ou É. então algum jogador não tá fazendo a parte dele, que aí acarretou que o outro jogador jogasse mal, e aí a culpa, né, toda a visibilidade de culpa caiu para aquele jogador que não tinha nada a ver com o problema, É né? verdade. São fatores externos, né? Eu lembro do futebol americano, a gente tinha excelentes meninos, excelentes atletas que moravam muito longe. Então, para treinar num domingo no Serete, 7 horas da manhã, para chegar lá, os meninos tinham que sair de casa às 5 horas da manhã. Meninos que moravam em, sei lá, em Sapopemba, em Diadema, e já chegava cansado, né? Para treinar, já chegava cansado. E muitas vezes o coach não entendia isso, né? Eu acho que teve até acho que foi a Luminosity ainda que tinha ganho o Major, eles tinham feito um vídeo mostrando mais ou menos a historinha de como que eles chegaram até lá, e aí parece que todo mundo foi, se mudou para a mesma casa, Ai, e aí que eles legal. acabaram meio que vivendo, Viraram uma comunidade. Esse se vídeo, virando. esse vídeo é uma lenda, assim. Até hoje as pessoas assistem. É um vídeo muito emocionante porque mostra, tipo, eles dividindo quarto, dividindo mesa. Assim, pensa numa mesa dessa aqui, menor pra 3, sabe? Tipo, era nesse nível. Indo pros Estados Unidos sem ter nem Nada. Nenhum salário, A recurso, comunidade né? ajudando. a né? comunidade ajudando, jogador profissional da Europa doando dinheiro pra eles poderem ir pra viagem, porque o campeonato não ia arcar com a viagem. Se eles não tivessem dinheiro pra viagem, eles não iam pro campeonato e talvez não tivessem nem a chance de competir e fizerem, né? E o que eles fizeram no final das contas. Então, é realmente é muito delicado essa questão toda, principalmente financeira, ainda mais no Brasil, porque a gente pensa assim, também tem a realidade brasileira das coisas, né? É, isso, inclusive, é uma diferença para a Europa também. A Europa é centro de vários jogos por conta do desenvolvimento que eles têm. Então, qualquer criança tem um PC bom, qualquer criança tem um celular bom para Sim. competir. Aqui, não necessariamente. E aí é muito complicado a mãe e o pai, né, financiando uma É. casa com 5, 6 pessoas. E aí, de repente, um filho vira e fala: Ah, mãe, eu quero me dedicar para isso aqui. Não tem como. Hoje E em se tiver dia, como, um e se tiver como, vai computador ser algo super normal complicado. roda. Então, aí também entra isso, né, da psicologia, principalmente a psicologia, igual a gente tá falando aqui, né, de escalão um pouco mais baixo. De nível mais baixo no sentido de profissionalmente falando, né? Não que eles são ruins, não, é só questão de oportunidade, questão de campeonatos De que eles espaço jogam, né? também, né? Espaço também, visibilidade, enfim. Que às vezes tem jogador muito bom que nunca vai ter chance. E agora vamos falar um negócio. Você é da área financeira. Então, vamos falar de dinheiro. Ô, Gostei. Renan, vocês lembram desse vídeo que o cara ele tem um monte de jogadores, ele tem lá dentro do jogo dele, eu acho que é futebol. E ele tem um monte de jogadores, aí a namorada por ciúmes apaga tudo, quebra o PC dele, coisa e tal. Nossa, não eram eram de basquete, que eram da. Era o 2K, 2K, eu não me lembro agora o nome do jogo de basquete da NBA, mas que tinha uma conta que valia não sei Eu De quantos cheguei a ver, milhões. milhares de eu reais. cheguei a ver esse clipe, eu acho que ela apagou a conta, não foi uma coisa assim? É, Foi, ela uma tinha coisa apagado a assim. conta, me lembrei. E ela quebrou também o computador e uma série de coisas. Vamos perguntar para ele, Renan, se essa área dá dinheiro, se não dá, como que o jogador lida com isso? Vamos perguntar, Renan, sobre dinheiro. Bom, para ganhar dinheiro no CS tem dois jeitos, que é o de itens e o de jogando, né? Mas eu acho que mais pro de vocês, em que ponto da carreira que o jogador ele vai conseguir ganhar dinheiro realmente com o que ele tá fazendo? Isso é muito variável, né? Acho que é igual quando a Uhum. gente pensa no futebol, assim. Então, vão ser poucos que têm um salário ali alto, né? Um salário ali de... Apesar que até hoje em dia o CS está até um pouco inflado, assim, em questão de No salário, Brasil, no Brasil. principalmente. Mas, Sério? sério, uhum, Nossa. E é um problema, inclusive. é um problema. Por causa de compra de jogadores, às vezes o jogador Também tá... tem isso? Tem isso, tem. É um mercado, É um é mercado. realmente um mercado, não é só
Sim, As sim. organizações, elas realmente trabalham com contratos, com patrocínios, com É. contratos de anos, com contratos com participação, com tudo. Só que acho que a maior dificuldade vai ser porque muitas vezes vai ficar só nas orgs principais, assim. Ah, sim. Então a gente começa a descer talvez ali no Tier 2, já começa a ter É. umas complicações, nem toda org vai pagar, mas cobra como se fosse um treino profissional. Então, e aí no Tier 3 é muito raro ter um Ele salário, pode assim. virar, por exemplo, um testador de jogos, se tudo der errado, ele vira um testador de jogos? Ficar treinando, fazer smoke, Fica tentar treinando a descobrir vida um pixel inteira? novo. Aí eu já não tenho conhecimento, então Eu não sei se hoje em dia, mas Tem que estar preparado quem pra sabe? isso, né? É uma possibilidade pro futuro. Porque há pouco tempo atrás não tinha nem psicólogo, não tinha nem fisioterapeuta. Então pode ser que vai crescendo, Ó, né? isso que você Antigamente, analista, pouquíssimos times tinham. Hoje em dia, todo time tem um treinador e um analista. Ó, Olha. Né? eu vou dar um exemplo colocando um pouquinho o mundo do automobilismo. Por exemplo, existe o piloto de teste que ele serve para tentar acertar Calibrar ali o o carro. jeito que vai estar o carro, o Pista. tipo de pneu que vai estar, e ele meio que fica como reserva se alguém se machucar, sair e tal, ele entra no lugar. Não sei se ia ter isso para esportes ou não, mas ia ser, pô, o cara que ele tenta encontrar um pixel novo. Tinha lá a Big, que era a Bug, que tentou encontrar um jeito lá de ter o pixel que levava vantagem. Não sei se hoje isso já existe como profissão no jogo, mas talvez é uma coisa que possa Possibilidades, ter. né? normalmente o que cabe ao jogador a descobrir, né, as smokes, lags, né, esses pixels, né, e caso, eu acho que não existe reservas assim, né, realmente nos Acredito, profissionais, hoje em dia não, mas acaba sendo o quem sabe, né? academy, né, acaba sendo o academy, assim. Então, um jogador profissional teve um problema, aí chama o jogador da base, né, chama o jogador da base, ele ocupa por um tempo, acaba tendo, por exemplo, o Fluxo teve um problema recentemente, o Decente, que é um dos jogadores, teve problema de pensite e o... É inesperado, né? Não tá esperando. É uma coisa que pode E acontecer. pode acontecer. E aí chamaram o jogador da base para ocupar esse lugar, até treinando, mantendo também os outros 4 ativos também. Sim. Então, o que acontece? Deixa eu fazer uma pergunta É mais pro lado do CS, mas eu acho que a torcida de CS brasileira ela ficou um pouco desacostumada com o Brasil ganhar. Tanto é que teve. Por exemplo, o League of Legends, a gente tem o CBLOL, que é o campeonato brasileiro. No CS, a torcida brasileira não enxerga o que ela vê com a mesma importância qualquer campeonato nacional. Ela quer o Major, que é o Mundial. Como que você acha que isso daí ele reflete? Pro que os jogadores que estão no cenário brasileiro pensam e o que vocês acham que influencia pro pensamento do jogador no cenário mundial? Acho que a gente pode entrar em algumas questões, né, sobre questão de estrutura, sobre questão de propaganda, de financiamento. Então, muitas vezes a gente teve a famosa Get Hero, né, que trouxe muitos atrasos de jogos, né, trouxe problemas de energia. Eu acho que isso acaba dificultando o público, talvez, comprar ideias, assim, né, de público ir, das organizações também falar, nossa, vale a pena eu sair de um bootcamp aqui da Europa para jogar no Brasil? Às vezes vale a pena, né? Agora que a Valve mudou o ranking, né? A gente viu clubes ali se classificando pro Major nos 45 do segundo tempo por causa do campeonato nacional. Isso é algo que tende a mudar. Tende a mudar. Eu ia trazer exatamente esse ponto que o André tá falando. Porque, de fato, o sistema de campeonato do LoL é uma coisa e o do CS é outra. Só para te explicar, o do LoL ele é mais fechado nacionalmente. Então, vários países têm as suas próprias ligas, que tem durante o ano. São pouquíssimos campeonatos, porque quem organiza é só a própria dona do jogo. E eles são fechados naquele país. Eles não podem ir treinar na Europa e vir para o Brasil. Eles têm que jogar no Brasil. Só podem treinar na Europa se forem participar de um mundial que é na Europa, por exemplo, né? No CS é completamente diferente. Se um time brasileiro quiser sair daqui para a Rússia, ele sai 5 brasileiros daqui para a Rússia com analista, com equipe, com salário, dane-se, eles fazem o que eles quiserem. É diferente, é um sistema aberto. Por isso né? que a gente gosta da Valve. E isso é interessante, porque permitiu que o Brasil fosse campeão. No LoL, quando passa de fase, é rojão, fogos e, meu Deus, que Classificou. E no CS é tipo assim, tá no mata-mata, na semifinal, a gente quer a final, a gente quer ganhar.
É Se não diferente. conseguir isso, né? Acostumados. troca um vamos- jogador. Então, vai então são embora. sistemas de jogos diferentes e o que acontecia, justamente por essa abertura, que também é cara, você mandar um time para a Europa, você custear a viagem, você custear estrutura, é muito caro. Então, as equipes que ficam aqui no Brasil, elas por muito tempo estavam sendo vistas como equipes de um nível muito abaixo. Sim, Não é abaixo, é muito era abaixo. nesse ponto que eu queria Né? E tocar. nesse ano, de 2025, a dona do jogo, ela permitiu que continue aberto ainda, só que ela organizou um ranking mundial. E esse ranking mundial, ele leva muito em consideração campeonatos que são presenciais. Tava tendo muito campeonato online. E muito campeonato online que às vezes pagava $10.000. E Que pra eles é nem nada. sempre uma Fúria, uma Imperial, né, times grandes, até podem participar de um campeonato ou outro assim, mas eles visam vagas, eles visam algo maior. Eles não querem competir nacionalmente porque são campeonatos menores do que tem na Europa, algo assim. Mas isso mudou. Igual ele falou, teve times que, mesmo sendo maiores, mesmo tendo estrutura lá na Europa e tudo mais, jogaram campeonatos aqui no Brasil, que eram presenciais, que valiam pontos para classificar para o Major que está tendo agora, que começou anteontem, segunda-feira, inclusive. E o Major é o maior campeonato, é um campeonato que traz muito retorno financeiro para as organizações. Então, assim, teve time que jogou basicamente 95% aqui no Brasil e tá lá. Que é o exemplo da Red Canids, o exemplo do Fluxo. Eles estão lá agora, já fizeram um retorno muito bom, porque só de você entrar você já tem Você já retorno tem. financeiro, né? Porque você, pela primeira vez, inclusive, esse time da Red Canids, eles têm a foto deles, do time deles dentro do jogo. Então, assim, você pode. Eles basicamente carimbaram Vão para ter sempre. adesivinho Carimbaram lá. para sempre a permanência deles no igual jogo. futebol, né? Um álbum de figurinha. Pode-se dizer que seja isso. Então, assim, tá mudando isso. E é muito interessante. Nunca teve um É um campeonato desses em São Paulo, agora reconhecimento, teve. né? Acabou de ter um campeonato desses em São Paulo. Né, que também valia pontuação para os próximos campeonatos que vão ter lista de chamada, né? Dia de corte. Dia tal vai fechar a lista. Quem tiver pontuado bastante, tiver naquela. Vamos supor, no top 12, vai ser chamado. Né? Então aconteceu isso e é interessante essa mudança de divisão, porque um campeonato nacional tiveram dois. Teve um no Rio de Janeiro que teve, inclusive, participação da FERG, que é uma federação de esporte eletrônico do Rio de Janeiro, governamental. Eles fizeram um campeonato junto com a Kabum, proporcionou bastante visibilidade, assim, porque era um campeonato que ia definir quem poderia ir para esse campeonato mundial ou não. E logo em seguida teve um em Curitiba, no Hard Rock e valia para eles a vaga no campeonato. Então não foi só um campeonato nacional, vale a vaga no Major. Já mudou a visão. Então acredito que se continuar dessa forma vai caminhar para mudar essa visão, sim. Se Deus quiser, sim, né? E Tem pessoal que joga assim. E ter mais campeonatos, né? A gente demorou para ter um Major aqui no Brasil. E mais times. A gente demorou para ter uma IEM Rio aqui também, né? Então, de times tivesse da Europa vindo jogar no Brasil, né? Isso aí, a gente tem muito pouco isso aí. Olha que Ricardo interessante. Nunes traga para São Paulo de novo no Isso. Major, por favor. Ô, Renan, eu sei que a gente tem muitas perguntas para fazer e a gente acaba saindo fora até da psicologia, né? Porque a gente fica envolvido Mas no tema isso tá ligado, games, isso tá né? ligado também, sabe por quê? Porque a pergunta dele, inclusive, foi sobre o jogador, a gente falou mais sobre o cenário. Mas trazendo para o quesito jogador, é muito importante também isso, porque a torcida não é muito o que o jogador tem que se importar. O jogador tem que se importar, teoricamente, com o jogo dele que vale, com a vaga dele que vai valer. Então, ao mesmo tempo que o jogador tava lá dedicado, caramba, mano, esse campeonato aqui é nacional, é num sítio no Rio de Janeiro. Não me importa, vai valer a vaga pro Mundial. Tinha torcedor falando, nossa, só ganhou esse campeonato porque era um campeonato feito no sítio do Rio de Janeiro. Só ganhou esse Nossa, o campeonato pessoal porque era também um pega campeonato. pesado, Então, hein? e aí entra essa questão, Tá pensando com o meu matchmaking aqui. jogando contra a carteira é fácil, né? Tipo, nesse sentido assim. Jogando contra time que não joga nem lá fora. Então, assim, tem essa visão negativa. Que maldade. Isso também vai entrar pro jogador profissional, porque ele pode ser afetado com essa visão negativa Sim. e pode acabar, esse campeonato nem vale nada. É. Esse campeonato, caramba, que droga, eu só queria ser jogador profissional e tô aqui agora jogando no sítio do Rio de Janeiro. Caramba, tô aqui jogando no Garagem 55 da Moca. Caramba. Só que sendo que isso não é verdade. Isso tá valendo mais para ele, né? Então, esse trabalho do psicólogo também vai trabalhar com as equipes as importâncias. Às vezes, por exemplo, o time vai perder um campeonato presencial que seja,
mas que não vai afetar tanto a curto prazo. Galera, ó, a gente perdeu aqui e tal, mas a gente pode pegar isso aqui como aprendizado. Mês que vem, a Red Kennedy, por exemplo, ela jogou aqui no Brasil, aqui em São Paulo, na Moca, faz 3, 4 semanas. Eles perderam para um time que tá longe de classificar para o Mundial. Então, meu, E imagina agora eles você, estão no Mundial. imagina você ser um time de Tier S mundial e você perder pro Araçatuba da Série D. E pode acontecer. Pode E acontecer. aconteceu há muito tempo, e igual ele falou, essas pressões online mudam times. Em 2020, um time brasileiro estava lá na Europa, perdeu para um time chamado Gambit Youngsters. Youngsters é de Academy. E aí, nossa, como que perde pra esse time? Que ridículo. Que coisa, meu Deus. E aí, de repente, Vamos lá. 5 meses depois, esse time da Gambit Youngsters vira o time principal, ganha campeonato mundial, mostra que tinha talento, e o time brasileiro até mudou. Olha. E aí, tipo assim, pô, o time brasileiro perdeu jogos muito acirrados. Será que precisava mudar? Ou será que só era um desconhecimento de quem estava assistindo? E aí a pressão do torcedor fez uma organização mudar de jogadores, sendo que às vezes Tipo, foi uma mantendo falha. foi uma falha, foi um campeonato normal de perder, sabe? Então é realmente muito delicado. Essa ligação torcida-jogador é muito delicada. E sobre isso, a gente acho que isso que é legal do esporte, porque ele é completamente imprevisível. Assim. Porque senão qual que seria a graça de a gente só ver os melhores e já saber qual é o melhor que vai ganhar? É. A gente vai torcer para aquele azarão, a gente vai torcer para que tenha uma Astralis reviravolta. ganhando 5 anos seguidos. Né? A gente vai torcer para isso, né? A gente vai torcer pro o Mirassol que aí tá indo para Libertadores, né? A Chapecoense que quase ganhou ali a Copa Sul-Americana. Então a gente torce para esses times porque o esporte ele proporciona Histórias, né? essas histórias, essas. Senão, acho que não teria graça. Se a gente já soubesse quem seria ganhar, né? E é jogo, E né? é jogo. E quando Tem um time assim, ganha e perde. ele perde para esse time menor, aí tem muita coisa para trabalhar. A gente vai trabalhar sobre frustração, vai trabalhar sobre confiança, sobre motivação. A gente vai ter esse olhar também, beleza, foi só um jogo, tal, mas não apaga o que a gente fez, como a gente Sim. tá, né? Vamos seguindo. Então, é legal também, legal entre aspas, quando o time perde assim para um time menor, porque abre muito trabalho também, né? Abre muita Pro demanda. psicólogo é uma parte, uma bandeja de possibilidades para trabalhar. Pro jogador nem tanto, né? Pro jogador, E caramba, às vezes nisso daí você revela um jogador novo que ele pode virar uma nova estrela em ascensão, uma né? lenda. Ô, Renan, e o nosso tempo está acabando, Renan, infelizmente. Faz aí a sua última pergunta, Renan. Eu não sei, agora você me deixou sem graça. Deixa assim. Tá. O que eu faço quando eu estiver perdendo uma partida? Boa pergunta. cada um. Isso aqui já dá uma análise. O que eu faço quando eu estiver perdendo uma partida? episódio Pede uma inteiro. pausa. Mas você tá jogando sozinho ou você tá jogando com uns 4 amigos? Tô jogando as duas opções. As Tô duas jogando no opções. matchmaking Tá, sozinho, tá. 4 amigos. Quando um trabalho ali que eu faço com o pessoal do League of Legends, né, a gente tem dois caminhos, né? A gente tem essa ideia do time, então do competitivo, só que eles têm que jogar solo kill, né, para conseguir subir de ranking. E a solo kill normalmente é sozinho. Então, o olhar que a gente tem, às vezes vem essa demanda, nossa, eu só tô perdendo, nossa, não tô conseguindo render, não tô conseguindo subir meu elo. Mas o que a gente pode mudar é o foco. Então eu gosto de pensar que o foco é como se fosse uma lanterna. Assim. Então você está direcionando pela derrota, mas a gente pode mudar para um lado pela sua performance. Né? Talvez muitas vezes você não vai conseguir virar o jogo sozinho. Mas muitas vezes você pode, pô, eu me sinto que eu joguei bem, sinto que eu consegui performar, pô, meu KDA tá bom, pô, consegui atuar bem aqui, mesmo na derrota. Né? Então é às vezes mudar esse foco. Se né? fosse minha equipe, se Agora, fosse meu time jogando comigo. Agora, se você tá jogando em equipe, aí talvez uma pausa, talvez tenha uma. Às vezes sempre vai ter um que vai falar: bora galera, vamos lá, vamos desistir não, coloca aquele moral pra cima. Acho que é importante identificar qual player da equipe gosta de ter esse papel. Ou muitas vezes dar uma pausa e falar: gente, o que tá dando errado? Né? Será que é só os caras estão rushando, a gente para a mira, né? A gente espera os caras virem? Ou vamos, pô, a gente tá indo naquele bomb B, tá sempre dando certo, então vamos continuar indo lá. Então é sempre mudar essa E perspectiva. conversar sobre os erros, conversar sobre o que aconteceu de errado. Normal. Assim, lógico, quando a gente fala profissionalmente, a gente fala de um psicólogo guiando uma conversa, de um psicólogo tentando trazer assuntos que eles às vezes não estão vendo, que eles não estão percebendo, que acontece bastante, né? Porque é alguém de fora vendo.
É tipo um técnico de futebol. Ele tá vendo o jogo inteiro acontecendo. Agora, o goleiro tá vendo aquele jogador vindo com a bola. Não tá vendo o jogador atrás dele. Não tá vendo o defensor do time dele vendo. Então, assim, o psicólogo ele tem essa visão de fora e ele vai tentar não dar conselhos, não trazer respostas. Ele vai trazer questionamentos. Que o próprio time vai olhar, vai se questionar, vai trabalhar. E nesse caso, né, mais falando casualmente falando, se você tá jogando com seus amigos, você pode trocar uma ideia. Ó, galera, a gente tá errando isso aqui. Ô, galera, naquela hora ali que eu errei. Pô, você precisava mandar pra aquele lugar? Calma aí, mano. Errei, faz parte errar. Você também vai errar uma hora, tal. Às vezes uma conversa assim, você alinha uns pontos, na outra partida você joga tudo certinho, ganha. Como também pode vir tudo errado, mas aí também é aquela questão que vai entrar na psicologia, né? Depende. Ou entrar mesmo pra se divertir. Guys, vamos só se divertir hoje, né? Independente da derrota ou vitória, né? Isso nunca aconteceu. É difícil mesmo, é difícil. Principalmente quando eu tô com meus amigos, assim, né? A gente, pô, todo Não. mundo trabalha, né? A gente só quer jogar uma partida, relaxar, e muitas vezes só quer zoar junto, né? Ter aquele lobby do alastro, né? Zoar um ou outro. Então, acho que muitas vezes é também se divertir jogando, assim, também. Ainda continua sendo um entretenimento, né? Continua E é sendo comum até jogadores profissionais falando, né? Sobre isso. Cara, vamos se divertir. Não importa o que acontecer aqui hoje, vamos se divertir. Vamos se divertir jogando porque a gente gosta desse jogo também. Sensacional. Bom, infelizmente, temos que encerrar, né? Eu quero agradecer muito a presença de vocês, né? André, Gabriel, Renan, que esteve aqui como nosso co-host hoje. E agradecer também a nossa equipe técnica. Hoje na mesa nós temos o Pedro, aqui nos estúdios do SampaCast, em São Paulo. E, gente, é o seguinte: a vida é um game, mas se você tiver psicólogos para te ajudar, para te orientar, você vai entender que nem sempre é possível ganhar. Às vezes a gente perde, mas aprende, não é, Renan? É isso. E o podcast da Fluxuco fica por aqui. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais. Muito obrigado.